Atualmente eu estou orientando um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, de um aluno que está escrevendo sobre a relação entre culpa e religião. Esse aluno ainda está no meio do processo, quem sabe quando ele tiver com a reflexão mais avançada, a gente até não possa conversar com ele aqui sobre esse tema, porque na verdade existem muitas proximidades entre o sentimento de culpa e o comportamento religioso. O que esse aluno quer investigar é até que ponto isso é saudável, isso coopera para a saúde mental, ou até que ponto isso pode ser uma experiência de conflito e de sofrimento. Um autor da psiquiatria existencial, chamado Medard Boss, compreendeu que a culpa tem um aspecto positivo quando ela é um testemunho de que nós ficamos a dever as nossas possibilidades. O que ele queria dizer é que a existência oferece a nós uma gama de possibilidades a serem realizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que muitas vezes, seja por falta de reflexão, ou seja por até falta de coragem, nós ficamos restritos a apenas uma dessas possibilidades e nem sempre optamos por algo que possa nos fazer ainda crescer ou sermos ainda mais humanos. Sempre há uma maneira de nós exercitarmos de maneira mais plena a nossa humanidade, de sermos mais solidários, sermos mais criativos, sermos mais empáticos. Então a culpa é esse testemunho em nós de que é possível fazer diferente. Nesse sentido, a culpa é algo positivo, porque ela nos chama a desenvolver as nossas potencialidades. Mas Freud também já demonstrou que a culpa é devedora dessa voz que muitas vezes fica aí nos incomodando e dizendo: olha, você errou, você não fez as coisas como deveria. E essa voz, que Freud diria que é uma voz superegóica, essa voz muitas vezes nos incomoda, mas ela é necessária e útil para a nossa vida civilizada. Sem essa voz que nos chama a termos princípios morais, que nos chama a buscarmos certos ideais da vida em grupo, a vida civilizada seria praticamente impossível. Mas, por outro lado, o próprio Freud também demonstrou que muitas vezes essa voz da culpa pode nos atormentar, nos limitar, nos prender e nos impor um sofrimento desnecessário, se ele é excessivo. Muitas vezes nós ficamos oprimidos por uma culpa que poderia ser tratada se nós revemos os nossos princípios, ou mesmo se nós revemos a nossa própria economia afetiva interna. Especialmente se nós revemos como é que nós nos relacionamos com o ideal da gente mesmo. Qual é o ideal que eu construo para mim? Como eu devo ser? Mas será que esse ideal ele mais me oprime do que me ajuda a ser uma pessoa melhor? Pois bem, as religiões muitas vezes contribuem para a construção desses ideais. Por isso, muitas vezes também as religiões estão associadas a esse sentimento de culpa. E aí é preciso que a gente se pergunte: esse sentimento de culpa está na medida mais saudável? Ou nós estamos apenas no sentido oprimidos, engessados, aprisionados em uma forma de ser,
sem uma certa liberdade experiencial para sermos criativos, para mudarmos as coisas, para realizarmos as nossas próprias potencialidades. Então, nesse momento, é preciso investigar a nossa própria relação com a nossa culpabilidade. Se isso não é possível sozinho, muitas vezes é necessário, então, um processo analítico, um processo terapêutico, para que a nossa relação com a moral, nossa relação com a vida civilizada se torne mais positiva e mais criativa.